Em 2022, ao enfrentar aeronaves ucranianas, os caças russos dependeram de mísseis modernos guiados por radar para combates além do alcance visual. Mas quando os combates ficaram próximos e pessoais, ambos os lados recorreram a uma arma. Essa tem sido a espinha dorsal da guerra aérea por 7 décadas. Um míssil teleguiado por calor que, literalmente, definiu o combate aéreo moderno, o I-9 Sidewinder. E esse não é apenas mais um míssil no vasto arsenal americano. É a arma que transformou o combate aéreo de duelos com metralhadoras em engajamentos precisos com mísseis. Ele teve centenas de abates confirmados em conflitos ao longo de 7 décadas. Ainda é tão relevante que forças militares avançadas o veem como parte essencial da doutrina de superioridade aérea. Desde 1956, mais de 110 mil Sidewinders foram produzidos, tornando-o um dos sistemas de armas mais prolíficos da história. Mas os números não contam toda a história. O notável do Sidewinder é como um míssil criado no início da Guerra Fria evoluiu para seguir letal contra ameaças que nem existiam quando foi projetado, de caças soviéticos supersônicos a drones iranianos subsônicos. Vamos ver como um míssil mudou o combate aéreo e por que ainda é temido pelos inimigos dos Estados Unidos da América. Para isso, precisamos voltar no tempo. No fim dos anos 1940, após 80 anos, o combate aéreo vivia um ponto de virada. A Segunda Guerra Mundial provou que a superioridade aérea podia determinar o resultado de campanhas inteiras. Mas os pilotos ainda derrubavam inimigos da mesma forma que faziam desde 1914 com armas. O problema era que as aeronaves estavam ficando mais rápidas, tornando o uso tradicional de armas cada vez mais difícil e muitas vezes impossível. A solução veio de uma pequena equipe de físicos na Estação de Armas Aéreas Navais de China Lake, liderada por William B. McLean. Em 1946, McLean e sua equipe de voluntários iniciaram o desenvolvimento do chamado foguete guiado por calor. Com conceitos pioneiros de pesquisadores alemães na Segunda Guerra Mundial, experimentaram sistemas de orientação por infravermelho, usando um disco giratório chamado retículo, que podia detectar a assinatura de calor dos motores das aeronaves inimigas. O espelho giratório dentro de um retículo acoplado, quando combinado com um espelho estático, cria um sinal contínuo que informa ao computador de bordo onde está a fonte de calor, em relação à trajetória de voo do míssil. Em 1950, a equipe de McLean já tinha protótipos funcionais e escolheu o nome Sidewinder em homenagem à cascavel sinaleira, uma cobra sensível ao calor nativa do deserto da Califórnia. Assim como seu homônimo reptiliano, o míssil caçaria sua presa detectando radiação térmica. O teste com disparo real ocorreu em 3 de setembro de 1952 e a primeira interceptação bem-sucedida em 11 de setembro de 1953. Os resultados foram tão bons que Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos da América logo se interessaram. Em 1954, após dezenas de testes, os militares já acreditavam ter uma grande virada de jogo. O design do Sidewinder era simples e elegante. Usava pequenos canards no nariz para controle, acionados pelos gases do escapamento nos primeiros modelos. Para economizar peso e complexidade, os engenheiros evitaram a estabilização ativa de rotação, empregando em vez disso rodas inteligentes nos estabilizadores traseiros que usavam forças giroscópicas para manter o míssil estável. A ogiva tinha design simples, haste contínua, que detonava formando um anel de fragmentos metálicos velozes, aumentando a chance de danos letais. Independentemente do ângulo de impacto, o sistema de guiagem é igualmente brilhante. O míssil usa guiagem proporcional, mantendo o mesmo ângulo de visão em relação ao alvo. Essencialmente, em vez de perseguir o alvo, o míssil prevê onde a aeronave estará com base no ângulo de aproximação e vai até lá, com cada rotação do sistema de busca, forçando pequenas correções de ângulo para se alinhar com o ângulo de aproximação inicial. Em 1956, o primeiro modelo de produção, chamado Míssil RR Guiado 9A Alpha, entrou em serviço com os esquadrões de caça da Marinha dos Estados Unidos da América. Foram construídos só 240 desses mísseis, servindo basicamente como teste operacional. Eles provaram que o conceito funcionava, e, em 1958, o míssil RR Guiado 9B Bravo, aprimorado, passou à produção em larga escala.
Entre 1958 e 1962, cerca de 80 mil míssil RR guiado 9Bs foram produzidos, tornando-se o míssil buscador de calor padrão do Ocidente. Apesar de ser considerado de primeira classe, o míssil RR guiado 9B ainda tinha limitações. O buscador infravermelho não refrigerado só rastreava alvos em um cone de 4 graus atrás da aeronave, exigindo que a lançadora ficasse atrás e acima do alvo. Ele não conseguia diferenciar a assinatura de calor do alvo do Sol, nuvens ou reflexos do solo. Isso significava que a recomendação geral era manter o Sol o mais distante possível atrás de você, já que havia a chance de o Sidewinder detectar o Sol como alvo e tentar sair da Terra completamente. Mas ainda era uma grande melhora em relação a tentar abater uma aeronave inimiga no meio do ar. A estreia em combate do Sidewinder aconteceu no outono de 1958. Enquanto a segunda crise do Estreito de Taiwan estava se intensificando, a República Popular da China e Taiwan estavam envolvidos em intensos combates aéreos sobre o Estreito de Taiwan. Com combates aéreos frequentes, a Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China implantou novos caças Mikoyan Gurevich 17 que superavam os antigos F-8 Meia Sabre de Taiwan em um programa confidencial. Os Estados Unidos da América enviaram rapidamente um lote dos novos míssil RR guiado 9B Sidewinder para Taiwan. Fuzileiros navais dos Estados Unidos da América trabalharam dia e noite para adaptar os sabres ao transporte de mísseis. E em 24 de setembro de 1958, o Sidewinder entrou em combate pela primeira vez. Os sabres, armados com Sidewinders, derrubaram vários caças chineses. Com ao menos 2 Mikoyan Gurevich, 15 confirmados, foram as primeiras baixas por mísseis ARAR da história. Apesar das imperfeições do Sidewinder, ele provou ser um verdadeiro multiplicador de forças. O bloco oriental não tinha nada parecido na época, e os pilotos chineses não conseguiam combater uma arma invisível. Mas esse desequilíbrio de poder não duraria. Durante um combate aéreo em 28 de setembro de 1958, um Sidewinder atingiu um MiG-17 chinês, mas não explodiu. O míssil ficou preso na fuselagem e o piloto conseguiu pousar a aeronave danificada. A União Soviética rapidamente obteve esse míssil não detonado e o reengenharia para criar seu próprio míssil buscador de calor, que se tornou o K-13, designação da OTAN RR-2 Atoll. Nesse período, o design do Sidewinder influenciava as doutrinas RR mundialmente. E se o Estreito de Taiwan deu ao Sidewinder um começo promissor, o Vietnã veria seu uso de forma muito mais ambiciosa e ampla. Antes da guerra, o Departamento de Testes de Defesa havia previsto de forma otimista que o míssil RR guiado 9 Sidewinder teria cerca de 60% de probabilidade de abate. Os planejadores do Pentágono previam que caças dos Estados Unidos da América dominariam os céus com essas armas revolucionárias. Mas, no Vietnã, os primeiros Sidewinder mal acertavam alvos. 10% das vezes, a diferença chocou os comandantes, mas não foi totalmente inesperada. Aqueles testes otimistas realizados antes da guerra foram feitos contra alvos que não faziam manobras, voando em padrões previsíveis, muitas vezes com assinaturas infravermelhas aumentadas para facilitar o rastreamento. O combate real era bem diferente disso. Nos céus do Vietnã, os pilotos americanos enfrentaram ágeis Mikoyan Gurevich 17 e MiG-21 pilotados por aviadores norte-vietnamitas cada vez mais habilidosos. Essas aeronaves faziam manobras evasivas e suportavam forças G intensas, quebrando o travamento dos mísseis e voando em clima adverso. Isso afetava o buscador infravermelho inicial do Sidewinder. A guerra impôs regras de engajamento restritas, forçando pilotos a combates próximos, tornando a limitação do Sidewinder de atacar só pela traseira uma grande desvantagem. Na década de 1960, Marinha e Força Aérea reconheceram a necessidade de aprimorar os Sidewinders, mas seguiram caminhos diferentes. Isso dividiu o desenvolvimento do míssil. A Marinha resolveu primeiro com o míssil RR guiado, 9D, Delta em 1965. A principal inovação foi o buscador infravermelho resfriado a nitrogênio. Ao resfriar o detector, o míssil RR guiado 9D aumentou muito sua sensibilidade, permitindo rastrear alvos em situações impossíveis para modelos anteriores. O míssil RR guiado 9D trazia um novo motor foguete Hércules, aumentando o alcance para cerca de 115 milhas,
além de cone de nariz mais aerodinâmico e campo de visão de 25 graus. Ele também introduziu uma espoleta de proximidade que acionava a ogiva ao passar perto do alvo, dispensando impacto direto. Foram produzidos cerca de 1.800 mísseis AIM-9D, e a Marinha já avançava em novas atualizações. Enquanto isso, a Força Aérea usava o inferior míssil RR guiado, 9 Echo. Lançado em 1968, trouxe melhorias em relação ao míssil RR guiado, 9B, como o resfriamento termoelétrico e eletrônica melhorada, mas ainda era inferior às versões da Marinha. O problema era logístico. As aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos da América não tinham resfriamento por nitrogênio nos trilhos de lançamento exigido pelos mísseis da Marinha. O míssil RR guiado 9 e teve desempenho ruim no Vietnã. Em 1972, a Força Aérea fez 71 lançamentos e abateu apenas 6 alvos, com taxa de sucesso de 8%. Esse desempenho lamentável se tornou um grande constrangimento e gerou apelos urgentes por melhorias. A partir da base do míssil RR guiado 9D, o modelo Golf, míssil RR guiado 9G introduziu o SIM, ou modo de aquisição expandida do Sidewinder. Esse recurso inovador permitiu que o buscador do míssil fosse ligado ao radar da aeronave ou à mira no capacete, travando em alvos fora do eixo de visão. Antes do lançamento, os pilotos já não precisavam alinhar o nariz da aeronave ao inimigo para travar o alvo. O momento foi perfeito. Em 1972, nas operações Linebacker 1 e 2, o míssil RR guiado 9G atingiu cerca de 46 de taxa de acerto, respondendo pela maioria das vitórias RR da Marinha dos Estados Unidos da América. Em poucos anos, o Sidewinder aumentou sua taxa de sucesso de 10 para quase 50. O míssil provou que, com as melhorias certas e o treinamento adequado, ele poderia cumprir sua proposta original. A Marinha rapidamente seguiu com o Ainovicado Hotel no final de 1972. Essa variante representou o auge do design do Sidewinder para engajamento pela traseira. Foi o primeiro Sidewinder totalmente eletrônico, eliminando os frágeis tubos a vácuo que falhavam após pousos repetidos em porta-aviões. Ele apresentava uma taxa de rastreamento ainda mais rápida, de até 20 graus por segundo, e atuadores mais potentes. Isso o deixava muito ágil, principalmente em baixas altitudes, onde ocorriam muitos combates aéreos. A Força Aérea recebeu sua versão aprimorada, o míssil RR guiado 9J Julieta, em 1972, com maior manobrabilidade e componentes de estado sólido. Mesmo assim, ainda estava abaixo dos padrões da Marinha, com cerca de 13% de taxa de abates. Cerca de 7.000 unidades JN foram produzidas, evoluindo para o míssil RR guiado, 9P usado nas décadas de 1970 e 1980 por vários clientes de exportação. Depois do Vietnã, a Força Aérea dos Estados Unidos da América cancelou o desenvolvimento próprio do Sidewinder e se uniu à Marinha. O resultado foi o míssil RR guiado, 9L Lima, introduzido em 1977, e pela primeira vez, um Sidewinder podia atacar alvos de qualquer ângulo, não apenas por trás. O avanço veio de um buscador completamente redesenhado. Agora, o míssil detectava até emissões sutis de calor da fuselagem, entradas dos motores e aquecimento aerodinâmico nas asas. Isso corrigiu uma das principais falhas do míssil. O míssil RR guiado 9L trouxe resfriamento muito melhorado, com sistema autônomo de gás argônio no nariz do míssil. Assim, qualquer aeronave podia carregar o Lima sem modificações, o que facilitou a logística e resolveu a maioria dos problemas da Força Aérea ao emparelhar o míssil com suas aeronaves. A espoleta de proximidade a laser ativava a ogiva com mais precisão, e a lógica de guiagem atualizada impedia que o míssil perdesse o bloqueio quando os alvos manobravam para a borda do seu campo de visão. Talvez o mais importante, o AIM-9L tinha a explosão anular com 2 camadas de hastes girando em alta velocidade. Após a detonação, esses fragmentos giratórios podiam destruir a fuselagem do alvo, mesmo se o míssil explodisse em ângulo estranho ou errasse por alguns metros. O AIM-9L começou a ser produzido em massa em 1977, mas só estreou em combate em 19 de agosto de 1981. Nesse dia, 2 F-14 Tomcat da Marinha dos Estados Unidos da América enfrentaram caças Su-20 e 2 Fighter da Líbia no Golfo de Sidra.
cada Tomcat disparou um Sidewinder e obteve uma vitória. Mas a verdadeira validação veio em 1982 durante a Guerra das Malvinas. Os pilotos britânicos de Harrier armados com míssil RR guiado 9Ls alcançaram uma taxa de abate impressionante de aproximadamente 80% contra os caças argentinos. O Sidewinder obteve 17 vitórias aéreas confirmadas e 2 abates compartilhados. Isso representou um salto dramático em relação ao desempenho de 10 a 15% das gerações anteriores e consolidou o status lendário do míssil RR guiado 9L. No fim de 1982, o míssil RR guiado 9M Mike foi criado, mantendo o engajamento total e o design, mas com melhorias importantes, baseado na experiência de combate e no avanço da tecnologia. A principal melhoria foi a capacidade avançada de contramedidas Infrared Countermeasures, pois adversários criaram sinalizadores e bloqueadores infravermelhos superiores. A seção de controle de guiagem do míssil RR guiado 9M utilizava processamento avançado de sinais para diferenciar alvos reais de iscas. O míssil também trouxe um motor foguete de baixa fumaça, reduzindo muito o rastro visível e dando menos aviso aos pilotos inimigos sobre a aproximação de um Sidewinder. O míssil RR guiado 9M virou a principal versão do Sidewinder no fim da Guerra Fria, sendo produzido em massa e ganhando destaque na Guerra do Golfo de 1991. Tanto os caças da Força Aérea quanto os da Marinha levaram o míssil RR guiado 9M para o combate, assim como os parceiros da coalizão dos Estados Unidos da América nesse conflito. O míssil RR guiado 9M foi responsável por todas as 10 vitórias aéreas do Sidewinder, enquanto muitos outros abates foram feitos a distâncias maiores por mísseis guiados por radar para combates dentro do alcance visual. O Sidewinder permaneceu confiável. No final dos anos 1990, os engenheiros estavam prontos para levar o Sidewinder a um território que parecia ficção científica, em 1996 Hughes. Depois, a Raytheon ganhou um contrato para desenvolver o AIM-9X X-Ray terceira geração da família Sidewinder, reutilizando componentes do AIM-9M como foguete, motor, ogiva e fusível, para reduzir custos. Todo o restante no 9X era novo. A estrutura foi redesenhada para ser mais elegante e aerodinâmica, reduzindo o arrasto e aumentando velocidade e alcance. Mas as verdadeiras mudanças de jogo estavam nos seus sistemas de guiagem e controle. O míssil RR guiado 9X ganhou vetorização de empuxo, permitindo curvas muito fechadas logo após o lançamento. Com um buscador infravermelho por imagem no lugar do antigo retículo giratório, o míssil passou a detectar e responder a ameaças de formas inéditas. Antes, os Sidewinders nunca conseguiam. O míssil RR guiado 9X se destacou por sua capacidade extrema de engajamento fora do eixo de visada. Antes, os Sidewinders tinham que ser direcionados ao alvo antes do lançamento. O míssil RR guiado 9X guiado por mira no capacete pode adquirir alvos até 90 graus fora do nariz do caça e até atrás da aeronave lançadora. Agora, em certos casos, o piloto pode mirar em uma aeronave inimiga usando o capacete. Ouça o rugido característico, trave e dispare. Mesmo com o inimigo próximo, a grande agilidade do míssil permitia desviar e atingir alvos de curta distância sem errar. O míssil RR guiado 9X entrou em serviço por volta de 2003 e vem sendo continuamente aprimorado desde a variante Block 2, introduzida por volta de 2012. Uma conexão de dados integrada do míssil RR guiado 120 AMRAAM foi adicionada. Isso permite travamento após o lançamento, permitindo ao piloto disparar o míssil sem travamento infravermelho e atualizar o alvo via radar ou sensores da aeronave. Isso é especialmente útil para caças furtivos que lançam um míssil RR guiado 9X de compartimento interno antes do buscador ver o alvo, permitindo que o míssil adquira travamento na aproximação. Mais de 5.000 mísseis RR 9X foram produzidos para os Estados Unidos, com centenas a mais entregues a nações aliadas, mostrando a importância dos mísseis RR no século XXI. Na década de 2010, a Raytheon propôs uma atualização ambiciosa para levar o Sidewinder ainda mais longe. O míssil RR guiado 9X Bloco 3 foi criado para lidar com desafios de interferência eletrônica avançada e alvos furtivos. Ao ampliar o alcance do míssil, ele passou a atuar em funções de curto e médio alcance. O programa Bloco 3, junto com o AMRA, recebeu financiamento inicial,
mas foi cancelado em 2015 antes da produção. O cancelamento revelou uma questão estratégica interessante. Por que matar? Uma atualização promissora para uma arma lendária? Duas respostas parciais podem indicar a verdade. Por um lado, o cenário dos mísseis havia mudado drasticamente. Mísseis modernos como o míssil RR guiado 120 de Damham já atingiram mais de 100 milhas de alcance, usando radar ativo para atingir alvos além da visão. Para combates de médio alcance, esses mísseis haviam se tornado a principal arma. Enquanto isso, o míssil RR guiado 9X já tinha desempenho tão bom a curta distância que melhorias incrementais talvez não compensassem os custos de desenvolvimento para a aquisição. O Pentágono pode ter preferido manter dois tipos de armas especializadas a tentar criar um míssil que cumprisse ambas as funções, mas sem excelência. Por outro lado, há quem argumente que o míssil RR guiado 9X já cumpre tão bem seu papel que novas melhorias trariam retornos cada vez menores. Quando você alcança taxas de sucesso estelares nos testes, uma capacidade extremamente alta de engajamento fora do eixo e resistência avançada a contramedidas, qual melhor você realmente pode torná-lo sem entrar em um território de pesquisa incerto e caro? Os custos de P&D do Bloco 3 teriam sido altos, sugerindo novos motores, ogivas e testes de integração em diversas aeronaves. O objetivo principal era aumentar o alcance efetivo em 32 a 48 quilômetros. Se já há um míssil com função parecida e defesas aéreas seguem evoluindo, talvez não valha o investimento, pois o impacto tático pode ser pequeno. O cancelamento do Bloco 3 sugere que o Sidewinder é uma arma tão refinada que faz exatamente o que precisa fazer. Expandir muito seu papel pode ser inútil se outras armas especializadas fizerem essas tarefas. Os conflitos na Ucrânia e em Gaza mostraram que o Sidewinder segue essencial na guerra aérea moderna. A guerra na Ucrânia demonstrou que a superioridade aérea não é mais garantida, mesmo contra adversários supostamente inferiores. Apesar da superioridade em aeronaves e mísseis, a Rússia repetidamente falhou em controlar o espaço aéreo ucraniano. O conflito evoluiu para uma partida de xadrez complexa, onde ambos os lados dependem fortemente de uma combinação de plataformas. De caças avançados a aeronaves movidas a hélice e um enxame cada vez maior de drones, é aqui que a versatilidade do Sidewinder se destaca. Versões modernas como o míssil RR guiado 9X podem atingir desde caças supersônicos até drones de reconhecimento lentos. Seu buscador infravermelho de imagem pode diferenciar entre diferentes tipos de alvos, e sua extrema manobrabilidade permite perseguir alvos em uma ampla faixa de velocidades. A Ucrânia utilizou o Sidewinder de forma inovadora. Eles montaram um lançador em um drone naval e o usaram como buscador de aeronaves remoto. O uso dos Sidewinders como míssil superficiar modificado marcou a primeira vez no mundo que uma aeronave foi abatida por um drone naval. Mas talvez a adaptação moderna mais interessante venha de Israel. Durante o conflito em andamento com o Hamas e o Hezbollah, Israel enfrentou uma ameaça de drones sem precedentes. Drones iranianos como o Shahed 136 voam baixo e devagar, com pouca assinatura térmica, dificultando a interceptação por mísseis feitos para caças a jato. Engenheiros de defesa israelenses reconheceram o problema e adaptaram mísseis AIM-9M Sidewinder com busca aprimorada para detectar e rastrear drones com mais eficiência. Essas modificações envolvem, segundo relatos, algoritmos de processamento de sinal que detectam a assinatura infravermelha dos pequenos motores de drones e os distinguem do ruído de fundo. Essa adaptação destaca a principal força do Sidewinder, sua modularidade. Com o projeto básico do míssil comprovado e confiável, engenheiros podem focar na atualização de componentes sem redesenhar toda a arma. Lições das guerras com drones na Ucrânia e em Gaza impactaram as forças armadas da OTAN. Se drones pequenos e baratos ameaçam aeronaves e instalações, é essencial ter um míssil confiável de curto alcance para destruí-los. O Sidewinder cumpre esse papel ao lado de sistemas mais novos, sendo uma opção confiável para os pilotos. Também existe um elemento psicológico. Em uma era dominada por discussões sobre mísseis hipersônicos, armas de energia dirigida e inteligência artificial, há algo reconfortante em uma arma que simplesmente funciona. Essa confiabilidade foi conquistada através de décadas de combate e aprimoramento contínuo. Não se replica ao apressar novos sistemas em serviço.
Os conflitos em andamento também validaram outro aspecto da simplicidade do design do Sidewinder. Embora as variantes modernas sejam tecnologicamente sofisticadas, elas não dependem de links de dados frágeis ou de conectividade de rede para funcionar. O míssil RR Guiado 9X funciona mesmo com sistema de posicionamento global bloqueado, radar enganado e comunicações interrompidas. É uma arma atire e esqueça de verdade. Você aponta, dispara e o míssil faz o resto. O que torna o Sidewinder realmente excepcional não é uma única capacidade ou especificação técnica, mas a combinação de confiabilidade, adaptabilidade, custo-benefício e desempenho comprovado. Um piloto de caça quer armas confiáveis ao entrar em combate. Com certeza, o Sidewinder ganhou confiança com centenas de abates reais em conflitos, do Vietnã às Malvinas, guerras do Golfo e outros. A arma, inicialmente um foguete teleguiado por calor criado por engenheiros voluntários no deserto da Califórnia, virou um ícone duradouro da tecnologia militar americana. Ela sobreviveu à Guerra Fria. Ela foi projetada para a Guerra Fria, adaptou-se a ameaças que seus criadores nunca imaginaram e continua evoluindo para conflitos que ainda não foram travados. Enquanto várias nações desenvolvem novos mísseis com capacidades exóticas, o Sidewinder continua sendo o padrão ouro do que um míssil RR de curto alcance deve ser. Seu nome sozinho já carrega peso nos círculos militares ao redor do mundo. Os adversários não o temem por ser a arma mais nova ou mais chamativa. Eles o temem porque, quando um Sidewinder é disparado, quase sempre elimina seu alvo. Obrigado por assistir agora. Para saber mais sobre outra arma americana revolucionária que está mudando a guerra moderna, confira nossa análise sobre a bomba Stormbreaker. E para ficar atualizado sobre os últimos avanços em tecnologia e estratégia militar, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.